Boa noite, tudo bem? Vamos iniciar hoje uma live sobre Síndrome do Pânico. E eu tô aqui escrevendo apenas o nosso título. Boa noite, Iris! Como é que tá? Tudo bem? É isso aí. Olá, olá, seja bem-vinda! Vamos fazer hoje. Olá, Mayara, seja bem-vindo. Hoje nosso assunto é sobre Síndrome do Pânico, certo? Síndrome do Pânico. Acenar. Olá, olá, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite. Estão me escutando bem? Fala aí. Se estão me escutando bem, se estão me ouvindo, se estão me ouvindo. Olá, Breno. Olá, olá. Dona Jacinta, como é que estão? Som perfeito, que bom. E estão me vendo bem? Tô bem? Olá, Miriam. Boa noite. Saudades. Estão me escutando bem? Meu cabelo tá legal? Eu tenho um pouquinho cabelo, aí eu tenho que ficar jogando pro lado, pro outro, para ver se compensa, né? A nossa convidada especial entrou já, seja bem-vinda. Então, já vou chamar a nossa convidada para ela participar com a gente. Deixa eu ver. Ajude. Já mandei o convite para ela. Como eu falei, né? Eu tenho um pouquinho de cabelo, aí eu tenho que ficar jogando pro lado e pro outro. Olá, Jude! Boa noite, tudo Boa bom? Tudo bom, noite! pessoal? Olá, Tá você tá conseguindo me linda, ver bem Jude! aí? Ui, Opa, agora sim. eu tava falando aqui, Jude, que eu tenho um pouco cabelo, aí eu tava perguntando pra ele se tava bom, que eu tenho que ficar jogando um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, pra ver se compensa. Tá ótimo assim. Agora que você ajeitou, ficou perfeito. Olha aí, né? Então sejam bem-vindas, mulheradas e homens aí, sejam bem-vindas. A minha sogra entrou, Jude, eita! Olha a sogra aí, a Eita, dona Jacinta. E a André, minha beijo, esposa. Jacinta. Aí a André é minha esposa também. Beijo, Andréia. Obrigada por sempre, né? Por sempre estar dando apoio ao Léo. Toda vez que eu entro nas lives do Léo, né, nos vídeos, lá eu vejo sempre o comentário da Andréia. Obrigada, viu, por você ser essa mulher incrível para ele. Olha aí, eu falo, o meu lema é ser nota 10. O que eu falo é que as mulheres, ela por perfeição, pela natureza, elas têm como ser nota 10 na vida. É, por si só. Mas eu acho que o homem não tem como ser nota 10 se não tiver uma mulher por perto para fazer o É, suporte. Eu tenhamos que sempre falei isso, reconhecer. né? A André tá falando que vai chorar aí, ó. Andréia, olha, se isso te consola, tá? Eu já deixei aqui, olha, uma pequena fraldinha aqui, porque eu acho que muitas lágrimas vão rolar. Então, tô contigo. Então, ah, eu fico muito feliz, Jude, né, por aceitar o meu convite. Eu fico muito, muito feliz. A Miriam é uma professora que eu adoro de coração. Ela está falando, essa relação é linda. A André é a mulher nota 10. É sim, Miriam, ela é nota Que 10. legal. Aí, por consequência, eu também virei nota 10. Boa noite, pessoal que tá chegando. Sejam Boa noite, bem-vindos. seja bem-vindo. Quem quiser, é o meu amigão Erivan. Gente, quem quiser convidar novas pessoas, mandar aí o aviãozinho no direct de pessoas que vocês acham Boa. que tem que assistir essa live, porque, como eu falei, a gente vai falar sobre um assunto que está aumentando muito nesses últimos dias, que é o síndrome do pânico. Está atingindo muitas mulheres, e Jude, tá muito, muito aceso esse transtorno nesses dias por causa do que a gente está passando, né? Algo muito novo e mudou muito a rotina de muita gente.
Então, É quem que verdade. convide as pessoas, quem vocês amam, quem vocês querem que melhore o dia a dia, que amanhã esteja um dia melhor, mande o aviãozinho aí e convide. Enquanto isso, a gente vai nos apresentando aqui, né, Júlia? Isso aí, bora lá. Então, quero agradecer de coração a todos que estão aqui, pelo convite da Jude, pelo meu convite. Eu fico muito feliz que vocês estejam aqui nesse momento, porque eu sei que não vai ser uma hora perdida, Jude, eu tenho certeza disso. Vai ser uma hora de muita sabedoria. Então, vocês estão de parabéns, porque escolheram essa horinha para estar aqui com a gente. Né? Então, vocês já estão Verdade. dando o primeiro passo. São pessoas nota 10. Né? Então, eu vou me apresentar para o seu povo, Jude. Bora lá. Jude, eu me chamo Leonardo Fleming, né? Mas o pessoal pode me chamar de Léo aí, porque economiza bastante, né? Leonardo Fleming, um texto desse. Verdade. E eu sou acriano, moro no Acre e casei com uma cearense. A André é cearense, adora pão de milho. Acabei de comer pão de milho aqui, Jude. Oh, delícia, eu amo pão de milho. Olha aí. Então, e eu hoje eu sou especialista em desenvolvimento pessoal, trabalho diretamente com mulheres e adoro esse trabalho, mas eu gosto de dizer que eu sou um eterno aluno. O meu posicionamento que eu falo é que eu gosto de ser o eterno aluno. Sou autor, tenho um livro Seja Nota 10 na Vida e trabalho com palestras e mentorias. Né? E eu estou muito feliz por você estar aqui comigo hoje. E pode ficar para fazer sua apresentação, Jude. Obrigado, Léo. Gente, se vocês não tiverem a oportunidade de conhecer a história do Léo, vasculhem por aí, né? Que em algum lugarzinho aí no seu Instagram, com certeza tá falando de você. Comprem o livro do Léo, tá? Para vocês verem que história fantástica, né? Que coisa maravilhosa, o método que ele criou. E, bom, não tem nem o que falar aqui, né? A gente vai falando aí de acordo com o passar do tempo aí, da nossa live. Queria ver se para vocês está bom, vocês estão conseguindo me ver bem, ou se eu tenho que acender algumas outras luzes, tá Não, tranquilo? tu tá linda, Jude. E o som também tá Obrigada, muito Léo. bom. Obrigada. E, bom, eu sou Jude Delanieta. Vou fazer apenas aqui um parênteses, né? Algumas pessoas já sabem, algumas pessoas não sabem ainda. Mas o meu nome de batismo não é Jude, meu nome de batismo é Karina, né? Então, para quem ainda não me conhece, aqui nas redes sociais eu sou Jude Delanieta, mas no meu reservadinho ali, na verdade, toda essa história que eu venho trazendo para você, eu vou trazer a história da Karina para vocês. E eu até comentei com o Léo, né? Léo, acho que vai ser um pouco difícil, porque falar da Jude é muito fácil, né? Por quê? Porque a Jude ela está em evidência, ela é uma super profissional, ela leva o trabalho dela muito a sério e a Jude é muito para cima. Ela é muito espontânea, ela é muito cara de pau, né? Porém, a Karina, ela já é tímida, ela já é mais séria, ela já é introvertida. Então, é uma coisa assim muito legal e que tem a ver com relação também à síndrome do pânico, tá? Que eu Sim. vou estar explicando para vocês depois. Bom, então eu trabalho com empreendedorismo digital, eu levo aí as empreendedoras, né? Trabalho então com as mulheres que são empreendedoras e que querem atuar aí no mundo digital. Nesse paralelo aí, até mesmo para me autoconhecer, eu fui estudar o coaching. Então, eu também sou formada em coaching holístico. Então, eu ajudo, além de conduzir essas mulheres para o empreendedorismo digital, a também se autoconhecer aí, para poder ter um sucesso também no empreendedorismo. Então, eu estou juntando ali aquele útil ao agradável, né? Se você chegar lá no meu perfil, você vai ver que tem um toque lá de motivacional, tem um toque de autoconhecimento, né, de reflexão, para que você consiga se entender e se dar bem também no seu negócio. Não posso esquecer, né, que também é um fato muito importante que me ajudou aí nessa trajetória. Eu sou artesã, né, então faz mais ou menos aí 10 anos que eu trabalho com artesanato, né, com objetos decorativos infantis em feltro, tanto para decoração em festa, quanto para decoração do quarto do bebê, né? Daquele momento tão gostoso quando a gente tem um bebê.
E aí eu uno tudo isso, então, toda essa experiência para trabalhar aqui no Coach Comigo Mulher. Olha aí. Ai, que parabéns, parabéns, isso é muito bom. E, ó, gente, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, fazer comentários, que a gente sempre vai ficar trocando também esse momento, né? Aqui a Jana já falou, ó, sou cearense. E aí ela colocou, precisamos trabalhar muito o psicológico para não termos problemas. O medo faz com que sentimos sintomas nunca pensados antes. Isso é verdade. A gente sempre tem que estar trabalhando a Duda Satelis. Oi, Duda. O nome do Ela quer livro saber é o nome, né, do livro. Seja Nota 10 na Vida. André, escreve aí pra gente o nome do livro. A Andréia já foi É, rápida, já escreveu. olha aí. Aí já estão comentando bastante. Amiga, minha amiga linda, pronta e ajuda, profissional sempre pronta e ajudar. O Erivan tá falando que quando chegar o livro, me avisa, quero um. Ah, tá, porque eu tinha um livro digital, Jude, e agora tá chegando o impresso. Tá chegando no digital, poxa, que Não, legal! Muito não, o bom! impresso. O impresso. Ah, O já tem o impresso. digital. É isso. Agora tá Legal. todo prontinho. Nossa, que Ah, legal, hein? aí Filho aqui nasceu. a Josi, vou começar a seguir. Super necessário conversar sobre esses temas. Ó, pode seguir sim, Josi. Pode, a gente conversa, a gente troca, a gente faz live se quiser. Opa, Uhum. Aí, sou cearense, boa noite. A dona Socorro também. A dona Socorro faz um bolo, Júlio, que quebra meu Deus. tudo que a gente está triste. Quando a gente está triste, come um bolo dela que a alegria vai lá para cima, né? Meu Deus, eu preciso conhecer ela então. Ah, vai ter sim autógrafo. Autógrafo. Então, Júlio, eu vou. Tem algumas perguntas que eu vou fazer. Algumas foi que algumas pessoas da internet mandou para saber também, tá? Certo? E eu quero saber, assim, para começar, que tu falou que existe a Karina e que tem a Jude, né? Eu quero saber da Jude Tem. agora. Quem é a Certo. Jude? Quais são suas experiências profissionais, por onde você já passou como Jude, né? Porque a Jude, ela, como tu falou, ela é uma pessoa diferente lá É que para tá mais cima. evidência, né? Então eu quero saber quem é essa Jude. Beleza. Bom, a Judy, ela é uma pessoa que no começo ela teve algumas barreiras, sabe, para chegar onde está. Mas quando ela descobriu que ela pode ir muito mais além daquilo que, na verdade, ela não era, né? Porque na cabeça dela ela era, né? Tinha as limitações, mas quando a Judy descobriu isso, ela viu que ela consegue ir muito mais além, né? Então a Judy, ela é uma profissional muito dedicada, ela é uma profissional onde você pode contar. Muitos aqui já me conhecem, né? A galera lá do meu perfil sabe que eu sou super solícita, né? Então, assim, se você precisar de mim, seja a hora que for, lógico, né? Menos a hora que eu estiver dormindo. Mas seja a hora que for, eu estou pronta a ajudar, eu estou disponível, né? Não vou dizer sempre disponível, porque a gente não pode, né? Estar sempre Não. disponível, né? Não vira costume. Não. Mas eu estou disponível de acordo com o que eu posso. Eu ajudo em primeiro lugar, né? Então eu não sou aquela profissional que visa o monetário em si, mas que realmente tem um propósito, né? Tem um porquê por trás disso. Então, por isso que eu gosto de me descrever com relação a isso. É uma profissional que tem um propósito, que tem um porquê, né? E o que vier depois de resto é lucro, né? Sim. Não, muito bom, isso é verdade. A gente tem que saber esse nosso posicionamento, né? O novo posicionamento, como foi a nossa vida, a nossa história, a gente não tem como apagar. Então, tudo isso faz parte, né? E aí, ajude. Como é que ela ajuda as pessoas hoje? É através de mentoria, através de cursos? Como é que o que é que você faz, Jude, para mostrar o seu trabalho, para ajudar as pessoas? Como é que a gente pode ter acesso à ajude de hoje? Então, Através de eu tenho. quais? Pode Aham. falar. Eu tenho, então, eu tenho, assim, na verdade, alguns canais aí que você pode me achar,
tá? Então tem lá a página do Facebook, tá bom? Eu digo assim de contato. Tem o canal no YouTube, que eu coloco vídeos curtos, né? Justamente para que a pessoa consiga absorver. Então, tem algumas aulas online que eu coloquei lá, né? Pequenos vídeos, videoaulas para poder ajudar. Além disso, se você quiser algo mais específico, aí tem a mentoria, né? A mentoria é aquele negócio, então, aquele processo que eu já passei na questão do empreender no digital, todos aqueles desafios, todo aquele processo, então, que eu passei, eu vou estar ensinando você a chegar até o sucesso no digital. Vamos só fazer um parênteses aqui com relação a sucesso, tá? Eu gosto assim, muito de frisar esse sucesso. Para a cabeça de muitas pessoas, o sucesso, ele é o monetário. É você ter, então, dinheiro, né? Sim. É você, então, fazer dinheiro com a internet, mais precisamente com as redes sociais, que é onde eu atuo. E esse sucesso que eu digo não é o monetário, tá? Esse sucesso que eu quero que você atinja é o sucesso de você, então, poder trabalhar com aquilo que você ama, trabalhar com aquilo que você gosta, de uma maneira, então, mais fácil, porque você vai trabalhar de qualquer lugar do mundo, havendo Sim. internet na sua casa, na rua, né? Às vezes eu estou na padaria, eu estou lá utilizando, né, até mesmo o Wi-Fi da padaria, eu estou trabalhando. Né? É, Então você vai conseguir trabalhar de qualquer lugar do mundo com o que você gosta e sendo bem remunerado por isso. Né? sim. Então, eu te encaminho então para esse sucesso que eu estou falando para você, através de treinamentos, de cursos e da mentoria, sendo ela em grupo ou a individual, que aí é mais personalizada, né? Opa, muito bom. Boa noite, a Vitória chegou aí para prestigiar a gente, o Boa Caio noite, Lopes também. Boa querida! noite, Caio, seja bem-vindo. A gente está iniciando aqui a nossa live sobre síndrome do pânico, né? E, ô, Jude, a infância da gente, a adolescência, ela tem muito a ver com nossa vida adulta. Não tem como não fazer. Eu, eu tive uma infância vendo a minha mãe trabalhando muito em casa de família, humilhações. Eu tinha um sentimento de abandono, porque a minha mãe era mãe solteira. Então, a gente passou por muitas situações complexas. E tudo isso Imagino. eu fui acumulando na vida, né? Então, a minha adolescência e minha infância, eu, eu acumulei muita coisa e não conseguia saltar isso na época, né? Então, foi bem difícil para mim. Eu queria saber um pouquinho da tua infância, como é que foi a tua infância, adolescência, família, como é que era esse relacionamento, né? Que não tem como a gente falar da história de hoje sem não entender um pouco do nosso passado. É verdade. E aí, esse ponto que eu até comentei com você, né? Teve algumas perguntas que você me passou que eu falei assim, cara, eu vou chorar. E mais ainda porque o meu pai está aqui na live, né? Pergunta Oh, de ai, infância, e aí ele está por ah, aí. Pai, se manifeste, por favor. E aí, seja, é o seja seguinte, bem-vindo, pai da Jude. Feliz Dia dos Pais, que ontem foi o Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, com muito amor, muito verdade. carinho. Um beijão pro senhor. É o seu Luiz. Seu Luiz, um beijão pro seu Luiz. Ah, Bom, quando a gente né, quando a gente é pequeno, realmente tem uma grande influência, né? E às vezes, uma coisa que eu gosto bem de frisar, e é algo que. Aí, tá vendo? Ele vai me fazer chorar, meu Deus do céu. É algo que eu comecei a perceber isso depois de adulta, né? Que a gente começa a entender melhor sobre isso. A gente não pode culpar os nossos pais por algumas ações, né? A gente não pode culpá-los por nos querer bem, mas na hora eles não conseguiram achar uma atitude melhor para aquilo, porque talvez eles não receberam, né? É, de outra forma. Então, assim, eu não os culpo por algumas coisas. Mas eu não posso dizer que foi uma infância traumatizante, porque não foi, né? Graças a Deus. Foi algo para mim, assim, que, pelo pouco que eu lembro, eu não tenho muito bem memória, não, viu? Mas pelo pouco que eu lembro, assim, foi uma infância muito gostosa. É, eu tinha uma pessoa muito presente na minha vida, que era o meu avô. Ele já faleceu já faz um bom tempo. Eu não posso lembrar dele, que eu me emociono muito. Então, assim, ele
ele viajou comigo, né? Porque quer dizer, os meus 15 anos, todo mundo faz festa, né? Nos 15 anos. Eu não quis fazer festa, eu quis viajar. E ele foi comigo, né? Então, nós fomos para um lugar muito especial, que é a terra natal dele. Então, ele me levou para lá, me levou... Sim, foi fantástico. Então, assim, eu tenho que dizer que a minha infância ela foi muito especial, porque eu sou a primeira neta, né, da família do meu pai. Então, você já deve imaginar como que eu fui mimada, Sim, né? coisa Mimada por boa. ele, mimada por todo mundo, né? Então, assim, eu tenho só a agradecer com relação à minha infância, mas tem algumas coisas que realmente aconteceram, né? Que fizeram para ser o que a Karina foi, né? E eu agradeço muito por isso, porque foi por essas coisas que me tornou hoje o que eu sou, né? Sim, Então, para mim, assim, foi pelo que eu me lembro, assim, foi uma infância muito gostosa, mas algumas fases que foi um pouco conturbada, assim, foi meio sim. difícil eu entender. Não, eu, por causa da minha infância e adolescência, eu cheguei a odiar a minha mãe, que fazia tudo por mim, Júlio. Eu Ai, é cheguei a triste. odiar a minha mãe pensando que ela que era culpada das necessidades. Eu cheguei a odiar o meu pai, que eu não tinha contato com ele, eu não sabia o porquê que não deu certo, não conseguia entender, muito pequeno, muito novo ainda. E hoje eu me arrependo muito e peço todo dia perdão, desculpa isso, né? E foram pessoas muito É, importantes. Aí é como tu falou, algumas coisas eles também não tinham conhecimento, não sabiam como é que ia resolver alguns conflitos, aquele negócio todo, né? E é, para mim, Júlio, o pior canto que existia no mundo na minha infância e adolescência era a escola. Eu odiava a é, escola, Júlio. verdade. A escola para mim foi pior experiência do mundo para mim, quando eu até alguns anos atrás eu Uhum. achava isso. Eu odiava professores, eu odiava alunos, coleguinha que fazia apelido. Eu queria, eu pensava em maldades com professores, tipo, por que esse professor não morre para eu não ter aula hoje? Né? Dependendo do professor, por que o filho dele não fica doente para ele não ter que faltar? Eu pensava em coisas horríveis, porque eu odiava aquele ambiente, porque eu achava que eu era muito burro, porque eu não conseguia aprender na mesma velocidade que os alunos, eu não conseguia aprender as coisas que o professor falava. Tinha palavra que o professor falava que eu não conseguia entender. Então, para mim, era o pior lugar do mundo, Júlio. Como foi Aí Difícil, né? eu sempre pergunto a experiência das pessoas da escola, porque a escola praticamente é a nossa vida. Então, É. muita gente tem coisas para contar da escola. E o que é que você fala da tua escola, da tua vida escolar? Olha, foram fases e fases, né? Na minha infância, eu fui uma pessoa que era muito. Eu sofria muito bullying. Eu era boba, eu deixava, eu chorava, eu deixava eles me xingarem, eu deixava eles me baterem, né? Roubavam o meu lanche e eu Meu, não fazia nada. Então, assim, na minha infância eu sofria muito bullying. Né? Era que naquela época não tinha essas coisas, né, de bullying e tal. é, Eu sofria mais bullying, olha para você ver, pelos professores, por causa do meu nome, porque o meu nome é muito grande. E aí, quando eles iam fazer chamada, eles faziam o meu nome todo, né? E depois eles acrescentavam mais nome. Aí todo mundo ria por causa disso. Todo mundo ria por causa do meu nome. Então, por anos, eu fiquei traumatizada por causa do meu nome. Hoje eu acho lindo, né? Tanto que quando eu casei, eu não quis colocar nenhum sobrenome. Eu não mexi no meu nome. Eu deixei ele com o mesmo jeitinho de solteira, né? Porque justamente que eu não queria tirar nenhum sobrenome, porque eu, como é que eu posso dizer? Eu sou muito grata, né, pelo meu nome, porque conta a história dos meus avós, conta a história da minha família, então eu queria sim, preservar tudo aquilo. Mas na escola foi difícil, né, principalmente na parte infantil, que eu sofria sim. muito esse bullying. Agora, na parte mais adolescente, eu era meio relaxada, viu? Eu não queria saber muito de estudo, não. Eu matava a aula. Ixi, meu pai depois vai falar um monte pra mim aí. Eu matava a aula, eu andava só com os meninos, mas por que isso? Hoje eu entendo melhor, até como coach, pelas terapias que eu fiz, eu entendo melhor o porquê desse comportamento. Porque como eu sofria muito bullying quando pequena, eu tinha que me autoafirmar, né, de uma certa forma. Então, o que que acontecia? Eu andava com os meninos justamente para estar no poder,
digamos sim. assim. Naquela época, quem andava com os meninos era, nossa, olha só, né? E os meninos que tinha banda, que andava de skate, aí a gente foi para aquela fase mais revoltadinha da vida, né? Então, assim, eu tive essas mudanças, né, de fases. Então, assim, não foi tão leve, mas foi grandes descobertas, assim, na escola, né? Eu me descobri muito na época de escola, tanto na infância quanto adolescente. Não, sim. A escola traz muitas coisas, né? Não tem como. Eu chorava, Tá. tinha dia que eu chorava. E a minha mãe trabalhava na escola, então os professores já sabem. Ixi, Primeira coisa que fazia era falar com a minha mãe. Depois que eu sabia o porquê que estava levando esculhambação. Eu briguei muito na escola também, né? Seu Luiz, né? O nome do seu pai é esse transporte executivo, é? isso, Ele ele falou, mesmo. amo essa menina, né? Ah, A ele tá me dando Josi, bronca ao vivo. nesse, a Josi está falando, nesse período da infância e adolescência acumulamos muito mesmo. É verdade, Josi. Ah, deixa eu ver. Ah, ele falou mais aqui. Os pais sempre tentam fazer o melhor, mas nem sempre acertam. Eu acredito que Verdade. sempre estão acertando, né? Porque, querendo ou não, a gente também leva conhecimento para o nosso futuro, né, Josi? Às vezes, É, meu pai errou comigo nesse tempo, aí a gente tenta fazer diferente na vida adulta e também erra, né? Eu acho que não existe o certo ou errado quando não passa das extremidades, né? é por... Pela pessoa que eu vejo hoje, ô, seu Luiz, parabéns pela educação que o senhor deu, Obrigada. né? É, Eu vou sair daqui com esse negócio molhado. A Josi está falando, passei algo semelhante pelo nome. Josi, o meu nome é piada até hoje com meus amigos da infância, porque eu tenho um problema de som e eu erro o meu nome. Eu fui aprender a falar o meu nome mais ou menos já na adolescência, pro final da adolescência, 16, 17 anos. E eu errava a escrita do meu nome até a sétima, oitava série, mais ou menos, né? Puxa. Então, meu nome foi... Eu Ah, costumo dizer, essa questão de nome aí, eu costumo dizer que eu saí do pré-alfabetizada, né? Porque uhum. eu usei todas as letras do alfabeto. Isso é bom. Então, e hoje, Júlio, como é que é essa família? É casada, filhos? Como é que Hoje a é? minha família, Ah, ela é composta por cinco pessoas, né? Digamos assim. uhum. Sou eu, né? Meu marido, minhas duas filhas, isso, duas, e tem o cachorro doido, né? Cachorro doido? Tem o cachorro doido. Ah, eu também tenho um cachorro doido. Não tem coisa melhor. Ai, que legal. São duas filhas, duas meninas. Duas. Tenho a Maria, que tem Uhum. 11 anos, e tenho a Helena, que tem 5 anos. Beijos para elas. Elas E, estão elas estão lá, senão elas não deixam fazer. Não vai fazer. Júlio, e por que que eu escolhi a pessoa certa para falar sobre síndrome do pânico, né? Por que que eu fiz isso? Por que que a Judy é uma pessoa que seria ideal para falar sobre isso? Porque tu falou Certo. que tem duas pessoas, a Karina e a Judy. A Karine que vai falar sobre isso agora, né? É, agora deixa eu aproximar aqui. Bom, é o seguinte. Eu posso não ser a pessoa. Sim, primeiro de tudo, eu não sou expert, tá? Eu não sou Não, psicóloga, eu não sou psiquiatra, é, né? isso. Muitas coisas aqui que talvez eu vá falar, algumas pessoas falar, ah, não, não tá certo, você não agiu certo. Mas é uma coisa que eu gostaria de passar com relação à minha experiência, porque eu tive, né, a síndrome do pânico. Então eu sei quais são as reações, quais são os sintomas, o que a gente sente naquele momento, né? Eu não posso dizer para você que foi um período muito grande, porque não foi, tá? Porque ao ser diagnosticado, a gente tratou de uma maneira um pouco mais rápida, né? Eu fui acompanhada tanto por psicólogo quanto psiquiatra, mas
aquele momento, assim, foi mais ou menos uns 6 meses desse período aí que causou tudo isso, eu tive sequelas muito grandes, né? E até hoje, né? Então, assim, a gente vai falar então um pouco mais para frente com relação a isso, mas o que eu quero dizer é isso. Não é nem a questão de especialidade, não sou especialista nisso, mas eu vivo isso, né? Resquícios disso até hoje. Então, por isso que é importante a gente estar falando sobre isso, porque tem muitas pessoas que às vezes passam por isso, mas não falam por vergonha. Não tenham vergonha de falar, não tenham vergonha de pedir ajuda, porque isso pode piorar. Isso pode ficar mais sério. E pode ser algo que talvez a gente não consiga voltar atrás depois, né? Então, eu posso dizer assim que, até respondendo também a sua pergunta, né? Por que eu sou a pessoa certa para isso? Porque eu venci tudo isso. Eu estou aqui como prova viva de tudo isso. E dizer para você que realmente é possível, sim. É difícil? É muito difícil. É dolorido? É muito dolorido. Até hoje é dolorido, porque para eu ir ali na padaria comprar pão, eu suo pra caramba. É difícil, entende? Mas com algumas coisinhas, com alguns hábitos, com algumas coisas que você pode até mesmo mudar em você, você consegue chegar lá. Então não é Sim. impossível. A Duda, né, falou assim, né, que a questão muitas vezes não é a vergonha, é o pré-julgamento, né? E isso é verdade. E o seu Luiz está falando, nem gosto de lembrar dessa época. Sofria junto com vocês sem poder reverter a situação. Graças a Deus, hoje você está livre de tudo, graças à sua força. Seu Luiz, é assim mesmo. A força e a família também é muito importante. Júlia, eu já tive também síndrome do pânico, né? Eu não, eu me escondi, porque assim, tu sabe que eu sou policial militar, Júlia? Sim. Sou policial militar. Quando eu terminei o segundo grau, eu já estava com depressão. Os cálculos que fizeram aí dos psicólogos, né? A minha psicóloga acha que eu comecei minha depressão em torno dos 14 anos, quando eu comecei a me afastar das pessoas, parei de falar, parei de querer Sim. estudar, né? Então, A exclusão em torno social, dos né? 14, então, em torno dos 14 anos. Quando eu entrei no curso de formação de policial, que é quase um ano dentro de uma sala de aula militar para aprender, foi mais ou menos que começou, acho que a minha síndrome do pânico, porque eu comecei a ter um medo extremamente daquele ambiente, porque eu me achava muito inferior por não conseguir falar igual os militares, não ter a voz de comando, não ter aquele tudo, porque tudo é muito relacionado com expressão. E eu não tinha isso, eu tinha muito medo de me expor. Então, Júlio, quando eu saía do curso de militar, eu ia para casa como se o meu coração tivesse perto para explodir. Ficava um negócio dentro do peito que parecia que ia inchando, inchando, inchando. E eu ia com outros colegas meus que estavam também saindo. E a gente morava perto da academia, então a gente ia andando, era alguns minutos andando. Aí eu me fingia que estava bem, né? Os caras falando, hoje foi muito legal, aprendi isso, aprendi. Eu também falava isso, né? Ria e tal. Mas quando eu chegava em casa, Júlio, eu entrava debaixo do banheiro, ligava o chuveiro e estourava de chorar. Eu demorava chorando porque eu não conseguia parar, não conseguia de jeito nenhum. Era desesperador. E pensando, amanhã eu não volto, amanhã eu não vou. Eu não vou, não vou, não vou. Né? E era muito, muito, muito forte isso. E isso eu escondi. Eu terminei quase um ano passando por isso. Depois que eu terminei o curso de formação, eu comecei a trabalhar e tinha medo de ir para a ocorrência, tinha medo de... E não era por causa da ocorrência, não era de ter algum perigo lá. Era medo de passar vergonha porque eu ia escrever o nome da pessoa errado, ou falar a pessoa, ou falar alguma coisa, a pessoa rir da minha cara. Então era muito, muito ruim. E isso tudo me fez perder sono, fez eu perder dinheiro, porque eu comecei a gastar dinheiro. Eu pensava que amanhã não ia chegar, e essas coisas toda besteira. E até pensei em me matar. Teve época que eu pensei em me matar. E imagina, um policial militar andando uma arma o tempo todo com pensamentos de responsabilidade, né? Com pensamento suicida, né? Então foi muito, muito pesado, né? E aí eu te pergunto, né? Por que você teve, assim, qual foi o teu
Esse, para mim, eu acredito que esse foi a minha caminhada para ter a síndrome, né, do Sim, pânico. E qual foi a tua história, né? Como que tu acha que iniciou? Porque tem as causas, né? E a gente depois vai pensando o que é, né? certo. Ó, eu vi aí que tem algumas pessoas que falaram que sofreram também aí, né? Algumas pessoas que falaram que tiveram também a síndrome do pânico. Então, o que a gente está falando aqui, realmente elas, né, devem estar concordando do que a gente está falando. O que eu consigo ver, assim, é que, até mesmo pesquisando sobre o assunto, né, na época, e eu dei uma lida hoje também, para poder falar com mais ênfase, né, sobre isso, não falar bobeira, é que não existe, na verdade, né, uma causa. Eu acho que é uma reunião de muitas situações que aconteceram com você e talvez algo que você acumulou muito ali para você, né? Algo que ficou muito íntimo para você. Então imagina você ter passado um ano por tudo isso e fingir tudo aquilo, né? E não falar para ninguém tudo aquilo que estava acontecendo. Então imagina o tanto de acúmulo que você sofreu ali, que teve uma hora que teve que externar de algum jeito, né? Isso. Alguma hora tinha que explodir de algum jeito. Então, a mesma coisa que aconteceu comigo. Então, assim, todas as sucessões de acontecimentos, de coisas que aconteceram na minha vida, fizeram com que acontecesse isso, né? É que assim, acho que ia ter mais um bate-papo aqui de live, porque é uma coisa assim muito extensa, né? É muito grande. Eu costumo dizer que a minha vida é uma novela mexicana, né? Cada situação é um flash, cada acontecimento que a pessoa fala, eu não acredito que isso aconteceu com você. Pois é, acredite, né? Então, assim, uma das causas que até tendo conexão com isso que você falou, Léo, que a sua mãe passou, né? Que a sua mãe, ela foi mãe solteira, né? Então, por exemplo, a mesma coisa aconteceu comigo, né? A minha primeira filha, ela é fruto de um outro relacionamento, né? E também fui abandonada, né? Então, também para mim foi muito difícil, porque era algo assim que na época estava tudo caminhado, estava tudo planejado para outra coisa. E quando aconteceu aquilo e que eu vi que tudo aquilo aconteceu, e aí eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora? Né? O que eu vou Sim. fazer? Sozinha com uma criança, talvez sendo julgada por outros? Como que eu vou fazer? Então, ali naquele momento, o apoio da minha família foi muito importante, mas o sentimento que eu tive, eu segurei para mim. Então, aí já Sim. foi virando uma bola de neve. Né? Aí depois, quando nós viemos morar para cá, rolou também outras situações que eu não vou entrar em detalhes, mas assim, que aconteceu de eu me afastar, né, da minha família. Então aquilo já me acumulou mais um pouco. E aí o que aconteceu? Começou a acontecer a questão física, né? Porque antes era só a mental. Aquilo eu ia me acumulando, ia se acumulando, e aí Sim. o que acontece? Teve uma hora que a Karina não poderia ser mais forte do que era, porque estava tudo bem, não estava acontecendo nada, mas quando você começa a acumular aquilo de uma outra forma, ela vai ter que sair. E como começou a Sim. sair isso? Né? Começou a sair então com a depressão, começou a sair então com a ansiedade, começou a sair então com a síndrome do pânico. Né? Então eu creio que seja bem nesse sentido, né? Não existe uma causa específica, mas existem sucessões de acontecimentos, né, que pode então desencadear. Lógico que uma situação pode ser o gatilho, né, para Sim. falar assim, não, agora vamos ter que estourar isso É. daí para poder, senão você não vai aguentar, né? E existem pessoas que não aguentam, né? Realmente não aguenta, acha que tá, sei lá, doido, que acha que Isso. tá, foi a primeira sensação que eu tive, a primeira vez que eu tive uma crise de Uhum. pânico, que eu fui parar no hospital achando que eu ia morrer, né? Então, assim, é complicado. Então, a gente tem que primeiro entender como que isso Sim. funciona, entender o que é, para a gente conseguir também contornar isso, porque existem algumas situações que a gente consegue controlar, né? Por isso que eu Isso. falo assim, hoje eu ir na padaria também é complicado, mas já é mais fácil, porque eu consigo controlar, É entende? verdade. Eu não fico com aquela, não começa a ter crise, já Isso. aconteceu de eu ter crise no meio da rua, mas a É. gente consegue controlar mais. Sim. E outra coisa, pessoal, como a Ju já falou, e a gente está falando sobre histórias de pessoas que passaram por isso.
nem eu e nem ela somos profissionais da área. No entanto, uma coisa que eu falo, a gente tem dois exemplos aqui ao extremo. Eu demorei muito para procurar um profissional porque eu tinha medo da vergonha, porque eu trabalho numa instituição muito tradicional, muito machista, assim, tem acesso E que não essas poderia, situações. né, passar por uma situação dessa, isso que é o Aí, pior. então, mas aí a gente se torna, né? A gente não quer mostrar que é fraco, né? Imagina um militar mostrando, querendo ir atrás de um psicólogo, a gente tem na cabeça, pô, esse cara aí é doido, tá fraco, né? Então, eu tinha medo de perder meu emprego, então demorei muito. E a ajuda ela já foi mais rápida. Então, o que eu posso orientar, dar uma dica, se está passando por algumas situações dessa, se eu pudesse, tipo, voltar ao passado e ter procurado logo no começo, na minha adolescência ainda eu tinha feito, mas É, não posso, né? Então, eu indico para vocês que procure algum profissional, né? Que, tá ruim do dinheiro, valoriza. tal, mas faz um esforço, faz pelo menos uma sessão para ter uma ideia do que é. E tem profissionais que trabalham com isso pela internet que nem cobra, né? Pode até procurar. Ou Sim, conversar com alguém que já passou por isso. Às vezes a gente só quer falar. Às vezes a gente só quer. A outra pessoa não precisa nem falar nada, a gente só quer jogar para fora. Né? verdade. Eu estou passando por isso, eu tô com. Eu todo dia acordo com dor de barriga quando eu penso em ir para o trabalho, ou então, porque tem vários tipos de situações diferentes que atacam a gente. É dor de barriga, é coisas que parece que não tem nada a ver. Mas às vezes é uma dor de barriga que nunca passa, às vezes é uma azia que a gente tem o tempo todo. Não tem como explicar o porquê, eu não O corpo sei, deve fala, até né? ter, mas eu não sei, mas eu sentia cada coisa que não dá nem para imaginar. Então, é o que eu posso falar para você, né? Então, a Duda está falando, essas crises são horríveis, só quem já passou sabe. É horrível mesmo, Sabe? não tem como falar, né? E o que. Então, aí eu procurei tratamento psicólogo, às vezes só o psicólogo não deu, a gente acha às vezes que está demorando, aí eu procurei outro tipo de situações, né, para melhorar. Eu comecei a fazer trabalhos sociais, comecei a fazer é, Isso ajuda muito também, Léo. cursos, comecei a fazer cursos, aí então fui aumentando as minhas atividades, né? Eu fiz mais ou menos essas coisas, não dá para explicar tudo, porque o tempo é corrido. E tu, Júlio, o que é que tu fez para começar a mudar essa situação, né? Tipo, eu falar assim, eu vou conseguir e vou começar fazendo essas coisas. Tipo, mais ou menos isso. Verdade. Ó, a Cris falou uma coisa que sempre acontece comigo. Eu acordo de manhã e me dá dor de barriga, principalmente se eu for para algum lugar. É, É o verdade. nosso consciente, né? O nosso psicológico querendo dar Sim. mais. Por exemplo, o Cris, uma vez eu mijei dentro da sala de aula, né? Eu fui apresentar um trabalho, passei tanta vergonha, assim, eu tinha muita vergonha da minha voz de falar. Então, no dia que eu fui apresentar um trabalho, eu sabia tudo, Júlio. Eu tinha passado madrugadas e madrugadas estudando, que eu estava tudo na ponta da língua. Mas quando eu cheguei na frente da sala de aula, com medo das brincadeiras, minha voz travou, não saiu nada. E eu comecei a me mijar dentro da sala de aula. Até hoje, quando eu vou fazer uma palestra, eu tenho que estar perto do banheiro, eu tenho que saber onde é que é o banheiro, que eu vou umas 10 vezes antes no banheiro. Eu não sei de onde é que sai tanta urina, não sei como é que meu organismo consegue construir tanta urina, mas eu até subir ao palco, eu tenho que ir no banheiro. Aí quando eu saio do palco, eu tenho que ir para o banheiro. Então, tem coisas que a gente vai fazendo, vai criando, né? E algumas coisas a gente vai com ela mesmo, né? Para mim não atrapalha mais ir no banheiro umas 10 vezes antes de uma palestra, né? É, assim, é aquelas adaptações, né? Uhum. A gente consegue sim se curar da síndrome, porém existe aquele negócio que eu falei, né? Fica os resquícios. Então, assim, igual a Cris falou, eu preciso ir para tal lugar. Aí já começa a dor de barriga. Obrigada. Uma Aí já começa a enxaqueca dor que de não passa barriga. mais. Aí já começa assim, eu acho que eu vou amanhã, porque eu acho que hoje o tempo tá fechando. Aí vai começar a chover, né? Então, aí você acaba adiando, na hora que você já passou uma semana, né? Então, assim, é algo que a gente precisa se adaptar, porque se a gente sabe que a gente passa por uma situação dessa, a gente precisa também se adaptar e não podemos também aceitar, tá?
Não é algo que fala assim, ah, é assim mesmo, ou eu sou assim mesmo, né? Então a gente não pode aceitar. A gente realmente tem que procurar ajuda. É que eu procurei uma ajuda de outra forma, tá? Porque quando eu comecei a utilizar remédios, Léo, eu senti uma pessoa que não era eu, porque eu vivia dopado de remédio. A minha vida era assim, a pessoa falava comigo, por exemplo, meu marido falava comigo assim, amor, vamos fazer isso, isso, isso. Aí sabe quando você demora tipo 5 segundos para virar o rosto? Hã? O que que você falou? Então assim, eu não vivia mais. Você entende? E eu não queria. Então, eu sofria por estar naquela situação e sofria porque eu não queria estar naquela situação. Eu olhava para mim e falava: eu sou muito mais que isso, eu não posso ficar desse jeito. Eu não sou assim. Eu não posso me permitir ficar desse jeito. Então, talvez essa vontade de não querer estar naquela situação foi mais forte do que eu. Sim, E aí foi que eu decidi não fazer mais dessa forma, mas foi algo que eu decidi por conta e risco, tá? Não é algo que vocês têm que fazer, tá? Então é algo que eu decidi por minha conta, de parar com relação aos remédios, porque cada vez mais aumentava e tinha dia que eu tomava 6 ansiolíticos por dia. sim, Então, imagina o jeito que eu ficava. Eu não cuidava mais. Na época, não, na época eu já tinha a Helena, mas a Helena era bem pequenininha. Mas a Maria, ela via tudo aquilo. Né? Então, imagina para a cabeça de uma criança como é ver a tua mãe daquele jeito, sim, né? Realmente prostrada numa cama, dizendo que eu não quero mais viver, mais um dia, beleza, acabou. O meu artesanato eu já não tinha mais vontade de fazer, e é algo que eu gosto muito de fazer. Eu não tinha mais vontade de viver, só que eu sofria muito porque eu queria viver, mas eu não sim. tinha vontade. E o que, que eu fiz? Eu precisei me conhecer para poder entender a controlar tudo isso, né? Mas não faça o que eu fiz, tá, gente? Não é um conselho que eu dou. Sim, sim. E outra coisa, né? Ela tá falando aqui de remédios e tudo, a gente passa por tratamento, como eu falo, a gente tem inúmeros profissionais para a área, procure, como o seu Luiz falou, depressão, síndromes de pânico, medo, não é frescura. Tipo, gente, se vocês olhar algum parente, alguém da casa ou amigo falar, eu tô com medo de ir na padaria, né? Aí a primeira coisa que vem na nossa cabeça, a padaria aqui na esquina da minha casa fala, isso é frescura tua, tu tá com preguiça, não É, vai criar vergonha na tua cara, né? E a gente pensa isso da gente mesmo, né? Pô, aqui é a padaria, por que eu tô com medo de ir na padaria? Que frescura é essa, né? Então, gente, é verdade. mulheres, homens, não é frescura, isso passa em todo mundo, não é só mulher e nem homem, não. A, a, eu passei, eu vi que não é frescura, é algo muito sério. A Júlia está falando aqui, então, coisas simples que alguém pode estar falando para a gente é um sinal que a gente está pedindo alguma ajuda. Então, É fica verdade. muito atento a isso, né? E vocês que É. estão achando que é frescura, que está passando por algo disso, também peça ajuda. Não tenha medo. Às vezes pode ser que chegue um babaca, um otário que vai falar, é frescura tua, para com isso, né? Mas não tem só essa pessoa. Às vezes, o de fora de casa que vai ajudar, né? Então, Hum, não fique presa. Só um complemento. Uma coisa assim que eu sempre ouvia, né? Quem nunca teve depressão não tem como saber, não tem como entender. Então não adianta, por exemplo, você que não tenha, falar assim, não, tudo bem, eu entendo quem tem depressão, eu entendo quem passa pela síndrome do pânico. Desculpa, você não entende. Né? Você pode se sensibilizar com a pessoa, né? E pode sim querer ajudar e deve ajudar, né? Porque você está em num nível acima ali e pode realmente ajudar aquela pessoa. Mas falar que entende, aí já é um pouco mais complicado, porque você não vai entender se você não passa por aquilo. Você É, não entende, você não sabe o é, que quer sentir na pele tudo isso. é Né? É desesperador. muito mais além. Então, às vezes, aquela pessoa falava assim:
Ah, não, vai passar. Mas por que você tá assim? Você é tão bonita. Olha só as suas filhas. Olha, você quer motivo maior que isso? Então, sabe, é umas coisas que às vezes eu ouvia que eu falava assim, gente, mas não sou eu. É algo que parece que tá me puxando, parece que tá, sei lá, me esmagando, mas eu não quero estar assim, não é porque eu quero, né? Então a gente precisa, ao menos quem não tem, saber respeitar essa situação e poder ajudar como pode, mas não focando no problema em si, Sim, fazendo com que essa pessoa saia desse problema, né? Sei sim, sim, lá, chama a pessoa para jogar um jogo, para dançar, mas respeitar também o limite da pessoa. Tem pessoa que está sim. tão profundo ali, que fala, eu não quero dançar. Uhum. Mas pelo menos escute, né? A Sim, pessoa. E é sim. isso que você falou. É. E hoje, ô Júlio, o que você mais ama hoje? Me diz aí o que que é a tua paixão. Ah, acho que eu vou ser um pouco egoísta. Eu amo trabalhar. Minha paixão é trabalhar. É que se eu falar a minha família é muito clichê, né? Eu falo a minha família, é lógico que eu amo a minha família, faço tudo por eles. Mas assim, o que me move, né, digamos assim, o que eu consigo levantar todos os dias é o propósito que eu tenho de poder, então, conseguir ajudar essas mulheres, né? Então, é Isso. isso que bate meu coração, né? Então, se eu estou fazendo isso, eu estou ajudando elas, consequentemente, eu estou ganhando, né? Como consequência também, monetariamente, e da mesma forma, eu estou também alegrando e ajudando a minha família. Então, é sempre um conjunto ali. Sim, sim. É, deixa eu ver aqui. A Cris, né, tá falando que eu penso em ir no mercado, mas não consigo ir. Aí peço pro meu esposo, ainda mais agora com essa pandemia, né? Essa pandemia, Cris, realmente mudou tudo, mudou muitas coisas. Mas quando passar esse momento da pandemia, quando quiser ir no supermercado e pedir pro teu esposo ir, faz o exercício de ir com ele, na verdade. Ah, esposo, eu quero ir no É. supermercado. Tem como ir comigo? Vamos comigo, né? Não deixar de fazer as coisas. Vai, eu sei que é complicado, mas lugar de deixar de ir, pede para ir com ele. Ah, vamos lá comigo, eu quero ir. Né? Nem que seja para ir comprar um papel higiênico, né? Para a dor de barriga que deu. Então, Sim. né? O problema é quando a gente começa a querer parar de fazer as coisas. Aí a gente vai acumulando isso. Deixa de fazer Aí é uma, pior. deixa de fazer ir para o supermercado, depois deixa de ir para o trabalho, e aí vai acumulando e é ruim. Então pede. Às vezes não tem como, realmente tem momento que policial militar, às vezes tenho medo de ir também na padaria. Às vezes a violência está lá em cima, sai um monte de coisa no jornal, mataram 3 no Você supermercado. imagina, né? Mas então, aí eu não vou nada, eu vou esperar para a semana que vem. Né? Tem A essas Cris falou, situações. a Cris falou esse negócio da pandemia. Deixa eu só falar rapidinho aqui, que eu sei que a gente está com pouco tempo. Aham, Depois, né, que acabou, que acabou não, tava no auge lá do negócio todo do isolamento, da gente poder só sair de máscara e tudo mais. Ia fazer 2 meses que eu não saía de casa. E aí começou, né? Comecei a sentir umas coisas meio estranhas, né? E tudo. Então eu falei assim, gente, não posso pirar nisso. E aí o meu marido falou assim: vai na padaria, vai no mercado e compra isso e isso. E eu, com aquele pensamento, eu não quero ir no mercado, eu não vou. E com aquelas notícias, né? Aumentou tantos números, e saiu não sei quantos, e morreu não sei desesperador. quantos. E é aquele negócio pirando. Televisão eu nem assisto mais. Eu assisto assim, tipo, de manhã, mas assim, para saber o que está acontecendo no mundo, nem foco muito em jornal que passa as coisas, porque senão a gente pira. E aí eu fui sair. Quando eu cheguei na esquina, eu já comecei a me tremer toda, eu já comecei a suar frio, eu não conseguia já respirar por causa que eu tava com a máscara. E eu pensei assim, calma, é só uma crise de pânico. Você está na rua, você está respirando, você está bem, você não tem nada. Faz seu exercício de respiração, respira fundo. Você está na esquina da sua casa e você não vai voltar. Você vai para o mercado, não está acontecendo nada de errado e você vai conseguir ir e você vai conseguir voltar.
Eu Isso. fui mentalizando isso até chegar no mercado. E até lá eu fui fazendo uma oração, falando isso. Eu não tenho nada, é só uma crise. Eu consigo chegar lá. E eu fui respirando, parei algumas vezes. É lógico, né, que o físico ele vai agir, né? Então a Uhum. pressão caiu, né, e tudo mais. Mas assim, é algo que, se você começa a também a se conhecer, a entender que aquilo é uma coisa da sua mente e não do seu corpo, você começa a saber controlar isso. Então, toda vez, por exemplo, que eu tenho crise de pânico ou de ansiedade, eu sei que eu estou passando por aquilo. Sim. E as pessoas que estão na minha volta ficam apavoradas. O que está acontecendo? O que foi? Ai, meu Deus, eu vou chamar o médico, vou chamar a ambulância. Eu falei, calma, gente, é só uma crise. Sim. Tá tudo bem, daqui a pouco vai passar, né? É, Então, assim, aí você faz todas as técnicas, né, que provavelmente o psiquiatra vai te auxiliar, o psicólogo vai te auxiliar, mas não deixe de procurar ajuda, tá? sim. E, gente, a gente está já no finalzinho da nossa live, passa muito rápido quando o assunto é muito Fala, bom. gente. Todo mundo escreve aí, tira o print aí para marcar a gente aí, ó. Você, enquanto a gente vai terminando aqui, tira o print, marca a gente, fala se gostou, se não gostou. Também pode ser muito sincero. Pode mandar o direct também perguntando alguma coisa. E siga a gente, né? Quem não segue, ajude, siga ela. Quem não me segue, me siga aí. E, gente, pessoal, meninas, só mulheres. Eu tenho um grupo VIP só para mulheres, que a gente fala sobre esses assuntos e dentre outros, né? Para a gente falar sobre desenvolvimento feminino. Só para mulher. Se for homem, vai ser banido. Só pode um homem lá. Aí, aí a gente, eu coloco os links dessas palestras, dessas lives, eu coloco links de palestra, a gente fala sobre esses assuntos. Vocês podem perguntar sobre qualquer tipo de tema que esteja perturbando a cabeça, que a gente vai achar alguém para a gente conversar sobre isso. E se não puder assistir, vai estar lá o link para vocês assistir depois, tá bom? Fala comigo no direct, fala comigo lá no PV, que eu te coloco lá no grupo, tá bom? E, como eu falei, o meu livro está chegando. Quando chegar também, se tiver interesse, todo o livro que a gente fizer a venda dessa primeira edição vai ser autografado e a gente vai mandar para o correio de vocês. Pode ter certeza. Eu quero. Autografado. Me avisa quando chegar. Tá bom. Com todo direito de uma mensagem bem bonita para vocês. Eu vou ficar muito feliz para vocês conhecerem a história do Leonardo Fleming sobre todos isso que algumas coisas que eu falei hoje aqui tem no livro, tá bom? E o que eu fiz para sair das situações, tá bom? E, Júlio, se despede. A gente tem alguns minutinhos para tu deixar a tua mensagem. Gratidão, Léo. Gratidão ao pessoal que esteve por aqui. Eu não vou falar nome de ninguém, porque senão eu vou acabar esquecendo e eu não acho legal. Mas muito obrigada, né, por todos estarem aqui. Eu sei que muitas pessoas passam por isso, mas, gente, é todo um processo, tá bom? Vamos ali também nos autoconhecer, entender como é que a nossa mente funciona, né? Porque às vezes pode ser uma coisinha ali, ó, que tá apitando ali na sua cabeça, tá bom? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Acompanhem também o Léo, que ele faz assim, coisas maravilhosas, e o grupo dele também. Beijo para vocês. Eu fico feliz demais, Júlio. Então, eu quero agradecer demais por ter contado um pouco da história da Karina, né? Eu sei que o tempo Isso é muito raro, hein? É raro. Aí, ó, pessoal, vocês ganharam um presente da Júlia, né? A história da Karina. Então, e só mais uma coisa, Júlia. O meu nome completo é Leonardo de Alencar Barbosa Fleming Ferreira. Tá vendo o tamanho do meu nome? Acho que o meu ganha. Leonardo de Alencar Barbosa. Falei o seu nome todo, completo. Karina Gonçalves Lopes de Lanieta Santana. Foi no teu dedo para contar. E, gente, ganhei. Tchau, tchau. Beijo. Amo vocês. E tenham uma boa noite e uma boa semana. Tchau, tchau. Beijo. Beijo.